Cara, o quão desgraçada uma pessoa precisa ser pra conseguir problematizar uma fofura dessa aqui? Deixa eu ver. De onde o Hyugi é? Caso você esteja um pouco por fora do mundo gamer, essa princesa aqui é a Diana, uma das protagonistas de Pragmata. Ela é responsável por fazer muito marmanjo querer se tornar pai de menina, inclusive esse que vos fala. Fala galera, me chamo Matias e você acaba de acessar o Checkpoint Crítico. Boa, garota! Conseguimos! É assim que dizemos bom trabalho. Dois pontos interessantes que eu gostaria de abordar aqui no começo do vídeo, antes da gente seguir com o assunto, é sobre o efeito que Pragmata causou na internet nesses últimos dias. Cara, Pragmata vendeu mais de 1 milhão de cópias em simplesmente 2 dias. Vocês entendem o quanto isso é absurdo? Pra um jogo, pra uma IP nova, o quanto isso é incrível. Isso tipo assim, a Capcom tá voando esse ano. E um outro ponto é como a personagem Diana em si, que seria a capa do jogo, né? A personagem principal do jogo, como que ela, tipo, ganhou o público muito rápido. Pra todo mundo que já jogou o jogo, já experimentou a obra, já percebeu que, tipo assim, basta 2 scrolladas nas suas redes sociais que você vai ter um vídeo da Diana, ou dançando, ou andando de skate, ou brincando com a arminha de água. O ponto é, a personagem ganhou a internet muito facilmente. Casaco do berço, fofi... Não, como não? Não, que bonitinho. Meu Deus, eu quero muito ser mãe de menina. Imagina você poder customizar a sua filhinha com uma roupa dessa, com uma polaina dessa. Gente, o que é isso, Capcom? O que é isso? Deixa eu ver como ela fica de Megatron. Não, meu Deus, que lindo. Bora dançar, Diana. Calma, 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 calma. Botar a musiquinha pra ela aqui, uma pedrada aqui. Deixa eu ver. Calma. Essa aqui, moleque. Vamos, Diana. Vamos, Diana. Vamos. Moleque. They see me rolling, they hating. Cara, mas ao mesmo tempo, muita coisa errada acontece quando a gente coloca uma personagem infantil em um ambiente tão tóxico como a internet, sabe? Aconteceu recentemente um caso onde um imbecil, ele queria ver... Olha isso, o cara foi reclamar com a Capcom porque ele não conseguia ver as partes íntimas da personagem, porque estava censurado. E a Capcom fez o favor de bloquear ele, né? O mínimo, né? Não? Tô louco agora. Cadê nossa festa de boas-vindas? Não acredito que eu perdi o aniversário da minha filha pra isso. Você tem filhos? Que dureza, hein? Nem é. Não trocaria eles por nada. Dito isso, Pragmata acompanha a jornada de Hyugi e Diana. Hyugi é um oficial, e se eu não me engano ele é um engenheiro, se não me falta a memória agora. Que ele acaba se separando de sua equipe logo no começo do jogo. Quem salva ele é a Diana. E aqui, eu prefiro deixar ela se apresentar por si só. Tô sozinho nessa. DI. DI é... Eu sou DI03367. Um Opa, pragmata de calma aí última um geração. segundo. Você não tem um nome, sei lá? Eu falei, sou DI0... Tá bom, ó. Olha, e se eu te chamasse de... Diana? De Ana? Isso. De agora em diante, você pode ser a Diana. O que você acha? Diana. Eu sou o Hyugi. Assim, eu não sou babá de ninguém, mas vou precisar da sua ajuda e... Hyugi. Diana. 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 Diana?
Diana! Os dois então se juntam para tentar entrar em contato com a Terra e avisar sobre tudo o que está acontecendo na instalação lunar, que é onde o jogo se passa. A história de Pragmata é simples. Ela não tem grandes plots ou coisas impossíveis de se prever. Tem plots, mas você consegue ali com um pouquinho de atenção supor mais ou menos o que vai acontecer, porque não é tão complicado de entender qual que é a proposta do jogo. Sinceramente, para mim isso não é um problema. Porque o jogo não quer ser isso. O jogo ele quer entregar algo único. Diferente de um God of War ou de um The Last of Us, Pragmata aposta numa experiência mais íntima, numa relação mais saudável entre o personagem pai e a personagem filha. Muito diferente desses jogos que eu citei. Eu vou explicar melhor isso falando dos personagens. Vamos falar do Hyuga. Homem adulto, bruto, bom de briga. Pô, mano, onde a gente já não viu isso? O que diferencia ele é justamente a personalidade. Aqui não existe aquele arco longo de aceitação, igual o Joel com a Ellie, como eu citei anteriormente. O Hyuga até pode parecer meio distante no começo, mas essa casca dura muito pouco. Ele rapidamente começa a se abrir, conversar de verdade com a Diana e criar um vínculo com a menina. Tipo nessa cena aqui. Ei, espera! Crianças. Não, volta! Diana! O que tá fazendo? Tá tentando se machucar? Se eu quebrar, é só você me consertar. Não é essa a questão. Você tem que ter mais cuidado. Se algo acontecesse, eu estaria encrencado. Encrencado? Por quê? É que... melhor pensar por si mesma. Tá bom, eu vou. Tá. Cara, é papo dessa cena acontecer em menos de, tipo, 1 hora de jogo. 1 hora e 30 no máximo. Bom, temos gatos. Mas cadê todo mundo? Ali, ele quebra completamente qualquer frieza. E ao longo da jornada, é ele que vai ensinando as coisas importantes pra Diana. Coisas que às vezes nem o teu pai te ensinou. O relógio tocou? Quase hora do lanche da tarde. Os humanos precisam mesmo comer mais de uma vez por dia? A sua eficiência energética não é muito boa. Justo. Só que a comida não serve só pra recarregar as energias. Eu era órfão, sabe? Nas refeições com minha nova família, era incrível ter alguém que me ouvia. Era papo de criança, mas eles estavam sempre lá. Falar com quem te aceita como você é faz diferença. É como um nutriente, só que pra alma. Você consegue absorver nutrientes falando? É, tipo isso. Ainda falando dos personagens, vamos falar da Diana, a nossa filha. Android. Mas filha. É basicamente uma criança. Ela não entende quase nada do mundo. É curiosa, brinca, faz bagunça. E, cara, ela é muito fofinha. Muito, 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 muito. Essa menina é muito fofa, meu Deus! Mas talvez o ponto mais importante nela seja a inocência. E eu acredito que é exatamente isso que torna essa personagem tão forte e faz com que, tipo, muito marmanjo queira, tá ligado? Ter filha menina, tá ligado? Pra criar, pra cuidar. A Diana, ela meio que atiça esse sentimento de proteção, porque ela é fofa, cara, ela é inocente, e ela pergunta as coisas pro Hyuga, e o Hyuga, ele explica as coisas pra ela, e, cara, quando você se pega, você tá ali olhando pra tela, e você tá admirando aquela relação, e isso é muito bonito, cara. Isso é uma coisa que a gente não tá tendo em videogame, e eu acho que, tipo, por mais que a gente tenha várias referências aí, várias histórias, né, que abordam o tema paterno, e que são muito bonitas, sempre tem muito aquela carga dramática muito pesada. Eu acho que a Capcom fez um jogo, e talvez eu possa estar errado, se vocês tiverem conhecimento de algum outro jogo, por favor, escrevam aí embaixo, mas
se eu tiver errado mesmo, eu acho que é um dos primeiros jogos que abordam de forma tão sutil e tão inocente um sentimento tão simples, tão comum, que a gente meio que esconde. Cara, eu amei muito esse jogo, velho. Eu amei muito esse jogo. A relação dos personagens nesse jogo, ela é de extrema importância, porque, cara, basicamente é a relação deles que move a história. A Capcom acertou muito nessa dupla. A Diana, ela se torna o propósito do Hyuga, e o Hyuga vira algo extremamente valioso pra ela. Uma robozinha que nem faz ideia do presente que recebeu. E é por isso que eu digo, a história não precisa ser complexa. Quando você tem uma relação tão envolvente assim, o jogador sente na pele tudo que a empresa quer passar. E isso eu acho que é o mais importante. Sabe um exemplo muito bom, que eu acho que carrega quase que a mesma coisa, não carrega o tema paternal, né? Não carrega esse tema, mas carrega essa mesma parada de, tipo, ser simples, mas ao mesmo tempo ser grandiosa. Uncharted 4. Sim, Uncharted 4. Uncharted tem exatamente o mesmo ponto. É uma história simples, mas ela é tratada com uma grandiosidade tão bem feita, com relações tão bem feitas, com personagens tão interessantes, que quando você presta atenção pra ver a história mesmo, você fala, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Inclusive, recomendo jogar em Uncharted 4, tá? Muito bom. Tá, depois de eu ter elogiado muito a história, vamos pular pra gameplay que, né, ainda é um videogame. Cara, indo pra gameplay, aqui não tem segredo. Você mira, atira, corre, esquiva, upa, o básico. Bem feito. Mas o diferencial mesmo tá na Diana e no sistema de combate. Durante as lutas, que são majoritariamente contra máquinas, você precisa controlar o Hyuga enquanto usa a Diana pra hackear os inimigos. Ou seja, mira de um lado, estratégia do outro. É isso que abre espaço pra causar dano. Além disso, a Diana pode aplicar vários efeitos, tipo, momentâneos nos seus inimigos. Então, por exemplo, você pode paralisar, superaquecer, confundir, entre muitos outros que você pode ir lá montando a sua buildzinha. Cara, não é complicado, só exige um tempinho de adaptação. E sim, tem demo gratuita pra testar, então você não tem desculpa pra gastar dinheiro com esse jogo e depois reclamar que não conseguiu dar conta da gameplay. Sério, vai testar a demo, cara. Um ponto que eu curti bastante foi a exploração. Mesmo sendo um jogo linear, sempre tem caminhos alternativos com recompensa. Então itens, melhorias, arquivos. E uma coisa que eu acho bem legal é os diálogos extras que você encontra com a personagem. Então, tipo assim, você e a Diana estão lá explorando e você acaba desbloqueando um diálogozinho só porque você entrou numa região. Eu não sei se é especificamente porque você tá explorando mais, mas eu sinto que tinha até... Eu já zerei 2 vezes, né? Então, tipo, tem diálogo que eu só vi na segunda run. E eu não tinha explorado tal região na segunda run. Então, aí a Diana falou um negocinho lá que ela não falou na primeira run e ficou por isso mesmo. Então pode ser que, tipo, quanto mais você explora, mais você tem uns diálogozinhos que são pequenos, mas que são tão legais de se ouvir, cara. Vai por mim. Recompensa bastante, tanto em questão de itens, quanto em questão de narrativa. Vale muito a pena e é bem gostoso. O jogo, ele não se torna pesado por você estar explorando, sabe? Ele é um jogo bem gostoso de se explorar mesmo, dá muita vontade de fazer 100% fácil nesse jogo. A gente também tem as zonas vermelhas, que são basicamente áreas com combates extras que liberam recompensas e progresso, o que é bem legal, porque você também pode usar as recompensas e o progresso no sistema de bingo, que funciona tipo uma coleção de itens estilo Resident Evil. A gente meio que junta os robozinhos pelo mapa, que se chamam cabins. Os cabins, eles são como se fossem os Mr. Raccoon. Então você junta os robozinhos, você também pode juntar as moedinhas deles, e aí você desbloqueia melhorias, arquivos e até roupas. E algumas das vezes você vai ter que passar por essas zonas vermelhas para desbloquear o bingo inteiro. Então, assim, querendo ou não, você vai explorar, tá ligado? Porque você vai ter que voltar para fazer tudo. É tudo bem natural, mano, e o progresso acompanha muito o seu ritmo de jogo. Não só o seu ritmo de jogo, como a progressão de personagem, ela é extremamente natural, cara. Depois de zerar, você libera o New Game+, você libera missões extras, que se chamam Sinais Perdidos, e libera o modo Lunática, que é o modo mais difícil do jogo. Bem comum em jogos da Capcom, né? Os inimigos são mais agressivos, mais fortes, e a gameplay fica mais intensa. Eu tô jogando esse no caso agora. Eu não finalizei os Sinais Perdidos, que são as missões extras. Eu preciso finalizar, porque se eu não me engano, você libera um traje muito foda, então, tipo assim, eu vou fazer também. Mas eu já tô zerando o modo Lunática, porque eu queria mesmo
ter a experiência mais overpower do jogo mesmo, pra ver como que é. E até então, difícil, mas nada impossível. Você dá conta. E diferente de outros jogos, cara, Pragmata acerta muito aqui. Você pode pular a introdução e ir direto pro que interessa. Coisa que o Hacking não fez. E, mano, desculpa, aqui é um pontinho muito sincero. Aquele início de Resident Evil Hacking com a Grace é extremamente cansativo. Por mais legal que seja, pra fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta run, aquilo ali cansa. Então eu acho que essa opção de pular a introdução do jogo tinha que virar regra pra esses jogos que tem um fator replay tão bom, tá ligado? Tipo, já deveria ser algo muito bem implementado. Sei lá, a gente já tá com a Grace na mansão, né? Porra, agora esqueci o nome do caralho do bagulho lá. É a mansão, né? Vocês entenderam. Já dava pra pular essa introdução inicial, sabe? Eu acho que isso facilita muito o replay, ainda mais pra uns jogos dinâmicos como esse, sabe? Então, aqui é um ponto positivo pra Pragmata, tá? O fator replay é muito bom, você tem muita coisa pra fazer e vale muito, 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 muito a pena. Você já esteve no mar? Lá na Terra? Claro que sim. Tenho uma casa com vista e tudo mais. Uma casa. A gente ia até a beira da água sempre que queria dar uma pausa de tudo. A brisa do mar acaba com a pintura, mas mesmo assim... A brisa e a pintura? Vai fazer sentido quando você vir. Sabe? Lá na Terra. Você vai ficar aqui quando tudo isso acabar, hein? O que você quer? Eu quero ir pra Terra. Com você. Posso ir mesmo? Uhum. Então eu vou poder ver sua casa e o oceano e árvores de verdade. Com certeza. Tá certo. Mas vamos ajudar a 8 primeiro, né? E aí, todo mundo vai junto pra Terra. É. Combinado. Cara, depois de tudo isso, Pragmata é um jogo pra quem gosta de videogame. Imersivo, divertido e desafiador. É uma excelente surpresa pra 2026. E se você ainda tá inseguro, testa a demo, mano. Vai lá, tá gratuita. Eu não sei se a demo tem pra Xbox, tá? Pra os caixistas aí. Eu sei que tem pra PlayStation, eu sei que tem pra PC, mas no momento eu não sei se ela tem pra Xbox, eu vou dar uma pesquisa, vai estar aparecendo aí se tem ou não. E é gratuita, cara. E já mostra bem o potencial do jogo, então se você não quer arriscar, cara, testa, porque dificilmente a gente tem jogos com umas demos assim já prontas pra gente testar, sabe? E, por exemplo, o Hacking mesmo não teve uma demo, então isso aí já foi um pouco meio que, né, já é um ponto negativo pro Hacking, então dá pra ver como que a Capcom tá acertando em coisas pequenas, cara. É uma IP nova e a gente já consegue ver o potencial dessa empresa. Eu falo pra vocês, eu acredito que se nesse ano a gente não tivesse GTA 6, que é um jogo que claramente vai ganhar a game do ano, eu colocaria Pragmata no lugar, sabe? Na verdade, até então, Pragmata é o meu jogo do ano, é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos, porque ele é videogame, ele é divertido, ele é intenso, ele é legal. Cara, ele tem tudo, tem tudo. Tem tudo que um videogame, um jogo de videogame tem que ter. E é isso que importa, tá bom? Cara, esse aqui é um modelo de vídeo onde eu tô testando um papo mais aberto com vocês, um papo mais rápido, sabe? Falando sobre jogos, explicando sobre algumas experiências minhas com videogame, com os jogos atuais que estão sendo lançamento, pra você ter uma ideia se vale ou não gastar o seu dinheiro. Então, cara, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito no crescimento. Valeu demais por assistir e até a próxima.